Deus abençoe, irmãos. Vamos ler São João 5,39. São João 5,39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Grande Criador, novamente temos que agradecer. Em tudo dai graça, é a sua palavra. Então estamos agradecendo pelo que temos recebido de ti. Estamos agradecendo pelos momentos de luta, de tentação, de fé, de graça. Tudo vem para nós, Pai. E estamos agradecidos porque Tu és a nossa vitória. A vitória da Sua igreja, dos Seus filhos, que têm depositado totalmente sua fé em Ti. Estamos aqui para exercitar esta fé. Rogamos ao Senhor que cada um de nós possamos exercitar a fé que temos alcançado em Sua palavra, para a hora em que vivemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-nos. O sétimo anjo interpreta o sétimo selo. Bem, o que é interpretar? É explicar, é esclarecer, é explanar, mas é também representar, interpretar. Alguém interpreta um papel de Moisés, então ele vem representar Moisés. Interpreta o papel de Elias, então ele vem representar Elias. Ele vem explicar as coisas que Moisés faz naquele dia, Elias faz naquele dia, e o que é o sétimo anjo. O sétimo anjo, ele vem interpretar o sétimo selo, que é o selo do dia. O selo que ele não podia dizer o que era. Agora, ele nunca disse, eu sou o intérprete do sétimo selo. Então nós vamos aprender com o próprio Mombrana, falando sobre estas coisas de outros tempos, de outras representações. E quando você vê outras representações, você vai ver a do seu dia. Outros intérpretes, então você sabe o intérprete do seu dia. Até a noiva, ela tem que interpretar o papel do dia. Ela não pode interpretar aquilo que ela não veio vestida para aquilo. Que o intérprete, se ele é o intérprete de Moisés, ele vem vestido como Moisés, ele vem parecendo Moisés. Eu achei interessante o filme Os 10 Mandamentos, que aquele artista parecia Moisés mesmo.
ele vem parecendo Moisés. Mas também o faraó, ele veio parecendo faraó, o intérprete. Ele estava parecendo faraó. Você assistiu o filme como sendo uma realidade. E era um filme apenas, que estava passando. Mas as pessoas interpretam aquele papel tão perfeito. Os artistas, vocês conhecem artistas, eles interpretam tão bem o papel. Eles vivem a cena. Eles sorriem, eles choram, faz cara de aborrecido, eles fazem de tudo. Este é o bom intérprete. Tem pessoas que são próprias para ser um intérprete de um homem mau. E para fazer o papel de Coré, Datã e Abirão, você vai encontrar os filmes que eles apresentam, você vai ver que o indivíduo parece mesmo o Coré. Ele parece o Datã, parece o Abirão. Aí ele interpreta aquele papel e você percebe que aquilo é uma realidade, até a cara do homem, para fazer aquilo. Então, cada vez que tem que cumprir algo, Deus manda uma fisionomia daquela escritura. Noé era a fisionomia da escritura do dia. Deus ia destruir aquele mundo com água. E mandou Noé. Agora, ele, como um louco, pregava que ia chover, como nunca tinha chovido até aquele tempo. Então, ele era o verdadeiro intérprete de Deus. Aquela escritura, aquilo que ele tinha falado, o cumprimento daquilo era a interpretação. Porque o cumprimento estava mostrando que ele representou o papel correto de um profeta, que diz que aquilo aconteceria e aconteceu. E assim você vê em Jesus, teve que fazer o papel, ser o verdadeiro intérprete da sua palavra para o dia. Mas o irmão Brana diz alguma coisa aqui que é bom a gente meditar. 81 desta mensagem, o que faremos com este Jesus chamado Cristo. Deus não precisa de nenhum intérprete. Deus é seu próprio intérprete. Agora, quando você vê Deus sendo seu próprio intérprete, e ele não precisa de nenhum intérprete, Deus tem que ter aquele homem daquele dia, porque Deus interpreta um papel, isto é, faz um papel, mas ele só pode fazer o papel com o homem daquele dia. Por isso o irmão Brando diz, Deus não precisa de nenhum intérprete. Se nós falarmos, Deus não precisa de homem, bom, ele precisou se fazer homem para morrer. Ele precisa de homens para ser seus profetas, desde a antiguidade até aqui no último tempo, quando Deus for tratar com os judeus. Então ele sempre precisa de um homem para aquele fim. Agora, o homem que Deus precisa, ele não acha que ele é. Ele sempre dá toda a honra, toda a glória a Deus, porque ele apenas é o mortal que faz o papel do imortal Deus, e o povo, ao ver aquele papel, diz, mas é verdade. Você vê o rapaz, o artista que faz o papel de interpreta Jesus Cristo, e você vê que até parece que ele parece Jesus Cristo. E não tem nada a ver. É um artista, mas ele faz aquela interpretação tão perfeita que parece ser Jesus Cristo. E, ultimamente eles fizeram um que parecia mesmo, até o filme, até a forma do artista apanhar, que é provável que não estava apanhando daquele jeito, senão não aguentava, só Jesus aguentou. Entendeu? Ser cortado por aquele chicote que tinha uma peça na ponta
que passava e rasgava o corpo. Então eles fizeram tudo isso, o artista interpretou, isso é um intérprete, interpretou, explicou aquele papel de Jesus, exemplificou. Tudo estava na sua forma de esclarecer aquele papel do Calvário, do sofrimento, de ser rejeitado. E quando você vê hoje num filme eles batendo em Jesus, você já percebeu que você fica nervoso? Fica com vontade de matar eles também? O papel foi muito bem feito, certo? Eles interpretam tão bem e que aqueles algozes que são por ali, eles são homens normais que não são tão maus, mas eles fazem o papel de mal para poder cumprir sua interpretação má, que as pessoas veem e todo mundo fica agitado, nervoso, e se eu te pegasse? Mas não adianta, é o papel correto. Assim, do lado de fazer o papel santo, o papel verdadeiro, o intérprete verdadeiro das Escrituras, você escuta a mensagem e fala assim, mas é ele mesmo. Há 40 e poucos anos atrás, eu ouvi o irmão Brana, através de um pregador, e quando eu li suas literaturas, olha, eu criei mesmo, mas isso daqui, este homem é o que está dizendo aqui na Bíblia. A Bíblia diz e ele interpreta aquilo com a vida, com a pregação, não com falatórios vãos. Porque tem uns que interpretam o papel de Judas, levantador de dinheiro. Ele é próprio para aquilo, ele tem unção para interpretar o papel de um Judas. E a maioria que se vê hoje, pregadores estão preocupados mais com o levantar de ofertas do que com a própria palavra que ele, com a vida, tem que interpretar. Agora vocês veem quantos intérpretes falsos nós temos hoje. Cada um diz que está interpretando a mensagem do dia. E você não vê nada naquilo. Quer dizer, suas vidas não condiz com o que pregam. Isto é, suas mensagens, suas pregações não contêm algo que o identifica como um mensageiro, como um profeta. Eles têm facilidade de dizer assim, Deus falou comigo. E se você olhar a forma de vida deles, a forma de crença, não dá para crer que Deus falou com aquela pessoa. Mas quando você vê que Deus falou até com Balaão, que Deus falou com Judas Iscariotes, e que você vê estes papéis tão bem interpretados, você diz, o tipo dessas pessoas hoje, o que elas estão fazendo, estão interpretando um papel, dizendo que foi Deus, e Deus fez isso lá atrás. Mas a pessoa na qual Deus fez, não tinha eleição. Você vai ver isso. O Balaão não era um eleito, mas era um profeta. Ele dizia e acontecia, mas não tinha eleição nele. Moisés era o eleito. Balaão tinha um rei, era Balaque, enquanto que Moisés tinha um rei, diz o profeta, e esse era Deus. Mas você vê o homem fazendo certas profecias que Balaão fez, tudo correto. Ele falou até da adoração, do sacrifício, com 7 animais, usando sempre os 7, a perfeição. E ele era um perdido. Judas foi um intérprete na pregação do dia,
pegou a mensagem, pregou, falou de Jesus Cristo, e um dia Jesus revelou o que o íntimo dele era. Vocês veem que ele fala muito a meu respeito, mas ele é um demônio. Então as pessoas fazem certos papéis e que tanto no mundo como na igreja fazem papéis corretos, mas o seu interior não tem eleição. Fazem certos papéis que você admira. A gente escuta certos pregadores, eu admiro o pregador. Mas quando eu escuto ele dizer agora, Deus vai escrever seu nome no livro da vida, eu falei, como pode? Esse indivíduo é mais sábio do que eu. Então ele deveria ser muito mais inteligente do que eu. E ele está dizendo uma coisa que não tem escritura. Quando você aceita Jesus hoje, o seu nome vai ser escrito no céu. Quando a Bíblia diz que já foi escrito com o sangue do Cordeiro desde a fundação do mundo. Então você vê as pessoas que têm uma capacidade tremenda de interpretar o papel como um pregador. Perfeito. Toma a escritura, Judas também tomava. Toma a escritura, os 70 também tomavam. E outros tomaram a escritura e faz uma pregação que você admira. Quando chega a escritura do dia, examinais as escrituras, e não é questão de você examinar tanto a escritura do passado. Se você examinasse a escritura que está cumprindo no seu dia, então você saberia o que eles foram lá atrás, porque você examina a escritura e entende hoje. O pregador não consegue entender Mateus 28, 19. Eles têm coragem até hoje de descer os crentes nas águas em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E não tem uma pessoa na Bíblia, e eles sabem, eles são pregadores. Eles foram para um seminário, eu nunca fui. Eles estudaram seus 4, 8 anos em seminário, e eu nem o conheço. Mas como pode eles ensinar o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quando não tem um versículo na Bíblia a mais? É só um versículo que tem. E a própria teologia deles diz, você não pode formar uma doutrina baseada em um só versículo. E eles têm o batismo falando do Pai, Filho e Espírito Santo, é só um versículo na Bíblia que tem. Só Mateus 28, 19. Mas quando o verdadeiro batismo foi interpretado pelo homem no qual Jesus deu as chaves para ele, que foi Pedro. Aí você vai no dia de Pentecostes, ver se ele interpretou o papel certo, se ele fez aquilo certo, porque ele estava com a chave do reino do céu. E quando eles perguntaram, o que faremos, varões e irmãos? Ele levantou e diz, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Agora, todo pregador sabe que Mateus, que escreveu Mateus 28, 19, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, Mateus estava na reunião. Naquele dia que o Espírito Santo desceu, naquele dia que Pedro foi o intérprete. Deus precisava apenas do homem para interpretar, mas a Escritura é Deus. Deus é a Escritura interpretada no dia. Ele não precisa de alguém formado, estudado, que é muito bom isso daí. Mas Deus não precisa, Ele não precisou. Ele tomou um que não sabia nada, como Pedro não sabia nada, nem ler, nem escrever, indoutos, incultos. E Pedro teve a chave. Eu estou dizendo, Mateus não levantou e falou, irmão Pedro, você está errado. Eu acabei de escrever ali, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, quem era o intérprete daquela escritura? Deus. Para interpretar Pai, Filho e Espírito Santo, é somente Deus.
Porque quem fez o papel de pai foi Deus, criou os céus e a terra. Quem fez o papel de filho? Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Isaías 7,14, uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Quem fez o papel de filho foi Deus. Ele não precisa de nenhum intérprete. Ele interpreta, ele faz o seu papel, ele esclarece. Então ele fez o papel de pai, criando, ele fez o papel de filho, salvando. Você vai em Isaías 40, 45, 43, e você vai encontrar Deus falando. Eu criei, é Ele que criou. Eu anunciei a salvação. Eu salvei. Eu a fiz ouvir. Não era um outro, o Filho era Deus. Mas por que eles batizam falando Pai, Filho e Espírito Santo? Porque eles creem que tem três personagens, três intérpretes. Enquanto a Escritura não é de particular interpretação, como São Pedro relatou aqui, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. É alguém que vem aqui e quer fazer o papel, quer representar aquela Escritura. Não é de particular interpretação, é Deus que é o seu intérprete, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro capítulo 1, verso 20 e 21. Então, ao mesmo tempo que você vê o homem falso fazendo uma falsa representação, você tem que ver o homem verdadeiro. Ao mesmo tempo que você vê o falso profeta fazer uma representação falsa, uma interpretação do papel da Escritura de uma forma falsa, você tem que ver o profeta verdadeiro interpretando a Escritura da forma correta. É o que as pessoas não dão conta. Então, eles deveriam perceber, quando eles dizem assim, Pedro errou no dia de Pentecostes. Como pode? Foi no dia de Pentecostes, foi no dia que o Espírito Santo desceu. Foi no dia, pensa bem, se Pedro errou há 2000 anos atrás, e eles então? Há 2000 anos atrás, se Pedro errou, pensa bem eles, que ensina o que Pedro não ensinou. Então Mateus 28, 19, Mateus estava ali na reunião e ele sabia qual era o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ele sabia que era Jesus Cristo. Por isso, quando Pedro levantou e diz, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, Atos 2, 37, 38, aquilo ali, São Pedro pregou, São Mateus glorificou. Ele não ia dizer, a minha Escritura é verdade, a sua é errada. Não. O intérprete da Escritura naquele dia era Deus. O Espírito Santo estava interpretando a Escritura naquele dia. Ele não precisa de particular interpretação. Homem que ele não usa para aquilo, homem que ele não o chama para aquilo. Cada Escritura que você vê na Bíblia teve um homem que parecia aquela Escritura. Cada cumprimento, cada papel, cada interpretação que você vê, só tinha que ser esse. O Messias só tinha que ser Jesus. Não adiantava pensar em Nabucodonosor, em Alexandre o Grande. Não adiantava. Quando veio, olha, Jesus fez o papel. Alexandre, ele tentou fazer um papel, e até me parece que morreu aos 33 anos também, como Jesus. Mas nunca conseguiu fazer aquilo correto, porque o verdadeiro intérprete é Deus. Deus criou, Ele é Pai.
Deus salvou, Ele é Filho. E agora, Ele veio sobre a igreja, Ele é o Espírito Santo. O mesmo Pai. Não existe um Pai e um Espírito Santo. O povo falta simplesmente revelação. O Pai é Espírito. Se o Pai é Espírito, Ele é Santo. Não existe um Pai. Aí eles têm 3 pessoas, a pessoa do Pai e do Espírito Santo. Quem era o Pai de Jesus então? A Bíblia diz que Maria concebeu do Espírito Santo. Quem era o Pai? Era o Espírito Santo, que era o Pai. Então eles simplesmente não conseguem fazer o papel, interpretar o papel para o povo. Cada pregador tem que interpretar aquele papel da forma certa para o povo. Se não interpretar da forma correta, o povo estará perdido, mesmo sempre indo na igreja, mesmo orando. Você e eu, nós precisamos examinar a escritura do dia e ver quem parece com aquela escritura. Aí você escuta os pregadores. Você pega cada pregação, essa não está interpretada do jeito que a Bíblia diz, do jeito que William Branham falou. Então você simplesmente não crê naquela interpretação. Deus não precisa de nenhum intérprete. Deus é seu próprio intérprete. Esse é o que é o problema hoje. Temos intérpretes demais feitos pelo homem. Deus pode interpretar Ele mesmo, a sua palavra, a sua própria vindicação da palavra e a interpretação. Quer dizer, Ele prova o acontecimento daquela palavra e aquela interpretação. Ninguém melhor fez o papel de filho senão o próprio Pai. Alguém diz, como pode? Ele tem um Pai, o Filho tem um Pai, é o Espírito Santo. O Pai é o Espírito Santo, não uma pessoa distinta. É o Espírito manifestado, encarnado no Filho. Quem me vê a mim, o Filho, vê o Pai. Não, eu quero ver o Pai. Não, o Pai não tem de ser você ver. Quem me vê a mim, vê o Pai. Porque eu e meu Pai somos um. Ali estava a verdadeira interpretação. Como que eles podem interpretar estes versículos? Mas por causa da crença que tem de Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas distintas, então eles começam a tomar versículos onde fala Pai, onde fala Filho, onde fala Espírito Santo, para mostrar que são 3. Eles deveriam fazer o verdadeiro papel. Deus fez o verdadeiro papel. Quem te salvou foi Deus. Ah, mas o Filho me salvou, mas o Filho era Deus. Só que o Filho não era o segundo Deus, como eles dizem, o Deus Filho segundo. Não, ele era o Deus Filho que tinha sido manifestado do Pai, ele manifestou no Filho. O Pai, Espírito, manifestou no corpo. Filho é um corpo mortal. Para Deus me salvar e te salvar, ele tinha que verter sangue. Sangue de bodes e de cordeiros ele não aceitava mais. Então, para ele me salvar e te salvar, ele tinha que verter sangue. Para ele verter sangue, Deus é Pai, ele não podia verter sangue como Pai. Ele tinha que ter um corpo para ele verter sangue. Aí ele criou o corpo do Filho. Ele criou. Não foi José, não foi Maria, foi Deus que criou aquele corpo. O Filho era o corpo, onde você olhava e dizia, esse é Deus. Deus está lá dentro. Por fora é mortal, por fora chora, por fora cansa, por fora dorme, mas por dentro ele é o Deus que não dormita. Por dentro ele não cansa. Por fora ele envelhece, por dentro ele é eterno. As pessoas deveriam ver isto. O verdadeiro papel, o verdadeiro intérprete é Deus. Ele interpreta. Por isso que o homem no qual Deus usa no dia daquela escritura, aquele homem parece aquela escritura. Por quê? Porque o que diz aquela escritura é
o que aquele homem prega. Certo? Vamos mais um pouquinho aqui. 84 desta mensagem. O que faremos com esse Jesus chamado Cristo? 84. Foi isso o que fizeram com Jesus. Deus não precisa de nenhum intérprete. Eles descobriram lá naquele tempo que achavam que ele, Jesus, não tinha a interpretação. Guarde bem, por isso eu digo, o sétimo anjo interpretou o sétimo selo. Isto é, o sétimo anjo fez o papel do sétimo selo. O sétimo anjo representou o sétimo selo, porque ele foi o verdadeiro intérprete, o sétimo anjo. Então eles diziam assim, ele não tinha interpretação, dizendo de Jesus. Aí o profeta diz, ele era a interpretação. Eles diziam, Jesus não tem interpretação, mas Jesus era a interpretação. Isto é, Jesus estava fazendo o papel, representando o papel daquele dia. O seu ministério estava mostrando, explicando, e ele estava interpretando aquela escritura. Examinai as escrituras. Vocês cuidam das escrituras ter vida eterna, mas elas não testificam de vocês, elas testificam de mim. É isso que Jesus estava mostrando para eles. Ele era a interpretação. Deus não tinha que interpretá-la. A vida de Jesus interpretava. O sétimo selo, Deus não tinha que interpretar. Não tinha que revelar o sétimo selo. Porque o sétimo selo estava ali. Ele não tinha que revelar. O sétimo anjo, o seu ministério era o sétimo selo. O seu ministério, sua vida era a interpretação. O William Marion Branham, o sétimo anjo, fez para mim, ele fez o papel correto do sétimo selo. Silêncio. Não falou nada que era o sétimo selo. Ele fez o papel, ele representou, ele foi o intérprete do sétimo selo que o povo sempre esperava que o irmão Branham, ao pregar o sétimo selo, no outro dia já ia dar um arrebatamento. Ele disse, não é assim não. Se eles pudessem olhar e ver, olha, você é o sétimo selo. Tu falas como ele, revelas como ele, guarda silêncio como ele, é sobrenatural como o sétimo selo. Quer dizer, o ministério de William Branham era isto, mas as pessoas esperavam que Branham dissesse, o sétimo selo é isto. Eles esperavam que Jesus interpretasse. O irmão Branham disse, ele era a interpretação. Eles esperavam que Branham interpretasse o sétimo selo em seu dia e dissesse, é isso. Não, Branham era a interpretação. Aquele ministério que ele estava revelando aquela semana, pregando sobre os 7 selos, aquilo era a interpretação. Olha o que, senhores, este o tempo 204 a 206, irmão Branham diz, cada anjo das 7 eras da igreja representa um selo. Para mim, ele não precisa falar mais nada. Quem é o sétimo selo, então? O sétimo anjo. Cada anjo representa um selo. Isto aqui, o irmão Branham está mostrando, cada anjo faz um papel deste selo. Só que você vai conhecer nos dias da voz do sétimo anjo, quando o sétimo anjo estiver aqui na terra, interpretando aquele selo. Ele é a interpretação daquele selo. Hoje nós vemos que ele interpretou o sétimo selo, isto é, ele representou o sétimo selo. Deus do silêncio, dizendo, falando, não escreva, não diga a ninguém, é silêncio total. Ele era
esta interpretação. William Marion Branham, o sétimo anjo, ele era a interpretação. Deus não tinha que interpretá-la, a vida de Jesus interpretava. Deus não tinha que revelar o sétimo selo. A vida, a pregação de William Branham revelava aquilo, provava para nós. Esta é a verdadeira interpretação do sétimo selo. Não precisa um livro à parte. Você tem uma Bíblia, mas de um lado o irmão Branham diz que Jesus não escreveu nenhum livro, e até o que ele escreveu na praia, ele não sabe nem o que ele escreveu na praia. Quem sabe ele estava escrevendo porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, porque uma mulher prostituta, acuada pelos seus algozes, agora estava diante dele. E eles queriam saber: se tu és filho de Deus, a lei de Moisés manda que ela seja apedrejada. E tu o que dizes? Ele guardou silêncio. E tu o que dizes? Abaixou. Silêncio, sétimo selo. Silêncio. Escreveu na areia. Ninguém sabe o que ele escreveu. A gente supõe. Quando ele levanta a cabeça, ele não vê os homens que perseguiam a prostituta, mas só viu a prostituta e perguntou para ela: onde estão aqueles que estavam te condenando? Ninguém te condenou? Ela disse: não. Ele disse: nem eu, tampouco te condeno. Vai-te em paz e não peques mais. Vai-te em paz e não seja uma prostituta. Vai-te em paz e não peques mais. Só ele podia fazer aquilo, tudo em silêncio, sem uma palavra. Ele fez os perseguidores daquela mulher ir embora, sem uma palavra. Branham interpretou. Ele era a interpretação do sétimo selo. Se o sétimo anjo tinha o sétimo selo, como nós vemos também no sétimo selo, irmão Branham fala sobre isto, e a gente fica passando um pouquinho sobre estas coisas, né? Ele diz assim, ó, 275 do sétimo selo, 276. Você observou que um anjo, eu disse, ele estava um anjo estranho, ele pareceu para mim mais do que o restante deles. Vocês recordam disso? A congregação diz amém. Eles estavam em uma constelação, 3 de um lado e 3 do outro lado, e um em cima. E o que estava mais próximo de mim, aqui, contando da esquerda para a direita, teria sido o sétimo anjo. Ele brilhava mais, significava mais para mim do que o restante deles. Era a mesma coisa de fazer, era o sétimo selo, ele brilhava mais, ele significava mais para mim do que o restante deles. Vocês recordam? Eu disse, ele tinha seu tórax para fora. Aquela coisa, não, ele veio valente. O sétimo selo tinha poder, o sétimo selo tinha o seu tórax para fora. Ele não tinha que encolher, que amedrontar, mas tinha o seu peito para fora, assim, e estava voando para o leste. Vocês se lembram assim? Eu disse, mas tem coisa que a gente fica pensando, ele está voando para o leste. Se você toma toda essa escritura, que o oeste estava em Tucson, o leste estava lá em Jeffersonville, então a direção do oeste, do este, do leste que ele estava voando, era vindo para cá. Porque é vindo exatamente para o nascer do sol. Ele estava voando para o leste. Você se lembra assim? Eu disse, ele me apanhou, me levantou. Vocês recordam disso? Amém. Aqui está aquele com o sétimo selo.
esse que me apanhou, esse que me levantou, esse que me levou para dentro da nuvem formada por eles, era o sétimo selo. Aqui estava aquele que tinha o sétimo selo. E voou para ele, voou para o profeta. Bom, a gente vê essa escritura correta, interpretada. Eu não preciso de nenhum homem para me saber que os 7 selos foram revelados. A pregação de William Branham, os livros que nós já estudamos, é o suficiente para nos orientar de que ele era esta revelação. Naquele dia, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a trombeta, isto é, quando ele pregar a mensagem, isso é tocar trombeta, pregar a mensagem, cumprir-se-á o segredo de Deus, o que ninguém sabia desde o princípio do mundo, que estava escondido, mas será revelado nos dias da voz do 7º anjo. Então foi revelado. Quando você lê os 7 selos, você vê toda a revelação. Quando você chega no 7º selo, ele diz: não foi aberto, não foi revelado. Ele era a interpretação, ele era a revelação daquele selo, mas eles não podiam ver. Jesus era a interpretação de Isaías 7,14, Isaías 9,6, de Gênesis 3,15. Ele era a interpretação, mas eles disseram: mas ele não interpretou nada. Ele era a interpretação, a vida dele, o nascimento dele, o ministério dele. Branham era a interpretação do 7º selo, a vida dele, o ministério dele, as pregações dele. Leia as mensagens, examina as mensagens com a Bíblia. Uma vez você ficou só com a Bíblia. Agora, se você quiser saber da Bíblia, você tem que ter a Bíblia e as mensagens do profeta, porque Deus mandou o 7º anjo para interpretar para nós aquilo que ninguém podia fazer senão o 7º anjo. Está escrito: nos dias da voz. Isso é nos dias que ele prega, nos dias que ele toca a sua trombeta. Amém. Isto é muito bom. Se as obras que foram faladas desse dia não se manifestam em mim, ele disse, então não creais. Se as obras, o que está escrito que o 7º anjo faria, ele vai revelar o mistério. Então, examina, vê se revelou ou não. Você tem 6 mistérios revelados, 6 mistérios abertos. O 7º, ele era o mistério. Você tem todos os profetas do Velho Testamento. Jesus era o principal, mas ele não dizia eu. Você tinha que crer. Nasceu como criança, um bebê chorão, lá na manjedoura. Quem podia dizer que aquele era Jeová, Deus? Não podiam entender. Deus tinha feito uma criança e veio ao mundo como uma criança, desenvolveu no físico como uma criança, cansou com 33 anos, ele tinha uma aparência de quase 50, cansado. E eles disseram, mas tu não tens 50 anos, podia ter falado, tu não tens 35, 34, mas não, tu não tens 50 anos. Como que você diz que Abraão viu o seu dia? Como que aquele povo podia crer em Jesus? Jesus falou para eles, vocês estão me rejeitando? Abraão, 2000 anos atrás, Abraão viu o meu dia. Isso que vocês estão vendo aqui, Abraão viu e se alegrou. Irmãos, eles pegaram em pedra, vamos jogar pedra nesse indivíduo. Isso não é Deus não, isso não é Messias não. Olha o que está falando, Abraão viu o dia dele. Nós somos fariseus, os intérpretes da Escritura. É o que eles pensavam. Tem alguma coisa, eu não posso ir longe aqui, só para poder deixar isso para você. Eles punham toda classe de nome
em Jesus. 87, o que faremos com esse Jesus chamado Cristo? Ele não precisa de nenhuma interpretação, ele era a interpretação. É o que eu quero dizer, Jesus não precisava de nenhuma interpretação, ele era a interpretação. O 7º selo não precisava de nenhuma interpretação, o 7º anjo era a interpretação. Você não tem que ver algo à parte, está na pessoa. Você não tem que ver uma interpretação à parte de Jesus, está em Jesus. 7º selo, você não tem que ver uma interpretação à parte de Brana, está em Brana. Só de você saber, está em você o 7º selo. Nós estamos aqui. Ele sabe que nós somos a interpretação do 7º selo, que o 7º selo, ele agora é mais conhecido do que no tempo do irmão Brana. No tempo do irmão Brana ele é mais misterioso. Agora no tempo da noiva, ele é mais conhecido. Por quê? Porque a noiva o interpreta. Você agora pode fazer isso. Você diz, eu creio, isso é verdade. O 7º anjo interpretou o 7º selo. Ele fez o papel. Ele não precisou dizer que ele era. Só de você ouvi-lo, examinar suas pregações, você disse, Brana, ele era o 7º anjo, ele era o 7º selo. A mesma coisa hoje, você vai ver quem é a noiva. Há muitas noivas, mas haverá uma verdadeira. Quem é a verdadeira noiva? Escute a mensagem. Ao escutar a mensagem, você sabe qual é a verdadeira noiva, porque a noiva do dia é a interpretação da mensagem hoje. João foi ao anjo, tomou do anjo o livrinho, comeu o livrinho. Se você quiser saber do livrinho, não adianta ir ao anjo. Tem coisa que é intrigante para o povo. Se você quiser ir para o reino do céu, não adianta ir em Jesus. Ele fala, que é isso? Não adianta você ir a Jesus. Porque Jesus falou para Pedro, te darei as chaves do reino do céu. Não, eu quero Jesus. Não adianta, é Pedro. É a mensagem que ele pregou no Pentecostes, abriu, foi o reino de Deus no dia. Ele tinha a chave para abrir o reino de Deus no dia de Pentecostes. Brana tinha a chave de Deus para abrir o reino de Deus nos dias da voz do 7º anjo. A noiva tem a chave de Deus para abrir nos dias que come o livrinho. Não, eu quero é Brana. Não adianta você querer Brana, filho. João comeu o livrinho. Brana foi a interpretação deste livrinho. João comeu o livro. E eu quero é Brana. Mas você tem que ir atrás de João. Aí eu quero Jesus. Mas aí você tem que ir atrás de Pedro. O erro das pessoas é isto. Deus posiciona um homem, eles tiram o homem da posição por causa de suas denominações. Deus posicionou Pedro, te darei a chave do reino do céu. Ninguém mais tem. Saduceu, essênios, fariseus, judeus, ninguém tem chave. Te dou a chave. É só você que tem a chave. Aí eles vêm e dizem, não, é Jesus. Jesus deu a chave. Agora, chave da morte e do inferno não está com Pedro. Certo? A chave do reino do céu, Jesus deu para Pedro. Mas a chave da morte e do inferno está com Cristo. Ele tem a chave da morte e do inferno. Então, se você quer agora alcançar o reino de Deus, você precisa da chave que está com Pedro. Se você precisa do reino de Deus, da revelação, você precisa do único que teve chave, que foi o 7º anjo. Ninguém mais pôde revelar. Eu tenho mais alguma coisa aqui, o meu tempo vai acabando, né? Primeiro selo 68, que é grande, isto é para chegar àquele último anjo, primeiro selo 68. Agora, ele não tem nenhum determinado mistério. O 7º anjo não tem nenhum determinado mistério, ele é o mistério. Ele não tem nenhum determinado mistério. Você olha para ele, ele é a interpretação de todos os mistérios.
O sétimo anjo é o intérprete do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto selo. Mas não fala nada do sétimo, porque ele é a interpretação. Mas ele reúne tudo que se perdeu naquelas outras eras, todas as verdades que não foram realmente reveladas ainda, que Paulo não revelou, que Irineu não revelou, que Martim não revelou, que Columba não revelou, que Lutero, Wesley, pentecostais não revelaram. O sétimo anjo reúne tudo que se perdeu nas eras e traz isto para nós. Amém? Ele revela no seu dia. Escuta que ele toma o livro, que isto é o Cordeiro, toma o livro e os selos, e os rompe e os mostra ao sétimo anjo só para este. Esse daqui é um parágrafo que você tem que ter ele sempre. Deus mostra, rompe os selos e mostra os mistérios para o sétimo anjo, só para este. Eu quero com Pierre Green, não tem. Eu quero com o irmão José Brana, não tem. Eu quero com Billy Paul Brana, não tem. Eu quero com Osmar Rodrigues, não tem. Onde que eu vou encontrar? O mistério do sétimo anjo, quando foi rompido os selos, Deus pegou todos os mistérios e revelou ao sétimo anjo, só a ele. Então eu quero te informar que já está revelado. Deus não vai revelar a um oitavo, já revelou ao sétimo. O que nós precisamos ver é o ministério que vem depois do sétimo. Quem sabe a gente complementa mais um pouco amanhã, porque isso daqui é bom, muito bom. Se minha vida não interpreta o que estou falando, então não crê em mim. A mesma coisa é a esposa nesse dia. Olha, se as pregações que fazemos não mostram que comemos o livrinho, então não crê em nós. Mas se as pregações que vocês ouvem está fazendo um papel, está interpretando, está esclarecendo, está explicando, está representando aquilo que Brana pregou nos 7 selos, na revelação, na terceira puxada, por que não crê? Se não tiver aquilo, não creia. Mas se tem, se está claro para nós, quando é que nós soubemos que João tinha que comer o livrinho e que João é um ministério após o sétimo anjo, biblicamente, por ordem? Isso é por ordem. Anjo forte, 10:1. Sétimo anjo, 10:7. João, 10:8. Por ordem. A igreja, a noiva, comendo o livrinho. Isso é por ordem. Sabe que vocês tropeçam? É porque vocês pensavam que era um grupo de mulher. Que diz que é a noiva. Eles pensam que é um grupo de mulheres. Não, é um homem. A noiva é um homem. Nós todos estamos representados no sétimo anjo. E o irmão Brana de João representa os santos raptados. Você diz, não, eu quero ser representado em Brana. Nós fomos representados em Brana. Nós fomos. Mas você é da noiva ou não é? A noiva é representada em João. João é o representante. Porque está aqui o papel, a interpretação, o esclarecimento, a representação, interpretando, fazendo aquele papel que Brana fez. E você vê, mas isso é igual Brana. Isso aí foi Brana que pregou. Isso não é Osmar, isso é Brana. Foi Brana que pregou, mas não é Osmar, é João. E não é, você tem que ver isso. É o ministério, é aquilo que está representando no dia. Ele está fazendo o papel. João comendo o livrinho. Quer dizer, se você não come, como vai falar daquilo? Você não sabe do sabor. Não sabe o sabor. Mas se você comer, você pode comer que é bom. Você comeu, sentiu o sabor. João comeu, sentiu o sabor.
É isso que nós precisamos. Todos nós pregadores precisamos de comer esse livrinho. Com João, temos que comer, porque não está mais com ninguém. O livrinho estava revelado ao 7º anjo e só para este. O livrinho é comido só por João e só por este. Mas ninguém, é um só. Deus não é Deus de confusão. Por isso, quando ele veio salvar, irmão Branham diz assim: você pensa que ele enviou um filho? Não, ele veio, ele mesmo. Ele ainda diz assim: Deus não confiou o seu trabalho de redenção a nenhum homem. Parágrafo 100, a revelação de Jesus Cristo. Deus não confiou o seu trabalho de redenção a nenhum homem. Ele mesmo veio. Não era um filho a parte dele, era ele mesmo. O corpo era o filho, mas era ele dentro fazendo a obra. Você entendeu isso aí? O corpo é Brana, mas era Deus dentro de Brana. O corpo é João, mas é o livrinho dentro de João. É você comer, sentir o sabor da sua palavra. Amém? Obrigado, Senhor. Que cada um de nós possamos sempre desfrutar desta bênção de saber que não é apenas examinar as Escrituras, mas saber que elas testificam de mim. Essa Escritura testificou de Jesus. Essa Escritura testificou 10:7 de Apocalipse, de Bran. Essa Escritura, Apocalipse 10:8-11, testifica de João. Por isso, Jesus, em cada etapa desta, está dizendo: vocês examinam as Escrituras, mas vocês terem que saber que elas testificam é de mim. Obrigado por este testamento do Senhor. Ajuda-nos a fazer o papel correto, Senhor. Representar, que esta parte de interpretar é fazer algo que alguém tem que fazer o papel de alguém. E aqui temos que fazer o papel de João, comer o livrinho e mostrar para o povo. Ajuda-nos, cada pregador que me ouve, que eles possam estar desejosos de fazer isto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Posso ver Abraão, era um dia de muito calor. Em sua casa chegou 3 homens, e um era o Senhor. Abraão inclinou seu rosto para o chão, pedisse meu Senhor estar em água e também pão. Desceu em uma carne humana aqui. Deus, o grande eu sou, para Abraão manifestou. Abraão então lavou os pés de Elohim, debaixo do pé de carvalho, comeram com Abraão. Depois aqueles anjos para Sodoma desceu, mas Elohim, o grande Deus, ficou com Abraão. Deus, o grande Elohim, desceu em uma carne humana aqui. Deus, o
dois anjos vieram do céu. Os anjos foram a Sodoma, mas Elohim ficou aqui com João. Deus, o grande Elohim, desceu em uma carne humana aqui. Deus, o grande eu sou, no corpo de Cana encarnou. O Abraão desse dia o identificou quando ele pregou os 7 selos por revelação. O mistério de João viu que era Elohim em outro homem aqui, como foi com Abraão. Deus, o grande Elohim, desceu em uma carne humana